castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos, meus irmãos, hoje, agora pela manhã, nós vamos fazer uma breve introdução à questão da eleição e da predestinação. Nós estamos estudando o capítulo 3º da Confissão de Fé de Westminster, que trata dos eternos decretos de Deus. E dentre a doutrina dos decretos, então nós temos a predestinação, que é o fato de nosso Deus determinar na eternidade, né, aquelas pessoas que seriam salvas e também reprovar aqueles que seriam condenados. Então, essa é a chamada doutrina da predestinação. Muito bem, nós vamos fazer, como eu disse, uma breve introdução hoje. Eu, inclusive, nem vou usar o slide, né, a projeção. Vou fazer apenas uma introdução ao tema. E depois, com a graça de Deus, nós vamos aprofundar um pouco mais em alguns detalhes referentes a este tema, né, da predestinação, porque é um tema que eu sei que desperta muitos interesses, desperta muitas dúvidas, né, às vezes até mesmo controvérsias. Nós sabemos que há igrejas irmãs nossas, né, que não são presbiterianas, mas de outras denominações, que não creem na doutrina da predestinação, né? Então, é importante que a gente entenda um pouco da razão pela qual nós defendemos esta doutrina. Então, eu vou investir um pouquinho mais de tempo nesse ponto, tá? Então, por isso eu vou fazer um pouco mais devagar mesmo, um pouco mais lento, para que a gente possa abordar pelo menos 3 aspectos, né? O aspecto confessional, como que as confissões tratam esse tema, depois um aspecto mais histórico, embora a história às vezes é um pouco cansativa para a gente mencionar, mas eu quero mencionar rapidamente algumas discussões, né, que tiveram na história, especialmente a partir, né, do Novo Testamento, começando ali com Agostinho. Então, algumas teorias, né, como houve alguns concílios da Igreja, inclusive da própria Igreja Católica também, né, que trataram dessas questões. Então, eu vou passar um pouco por isso, e, finalmente, a gente termina com as questões teológicas mesmo, né? Então, eu não vou fazer isso tudo hoje, obviamente, porque eu, inclusive, quero ser um pouco mais breve hoje. O nosso conselho vai ter uma conversa daqui a pouco, né, sobre um tema da nossa igreja, então eu vou ser um pouco mais objetivo aqui, para a gente terminar no horário, para que possamos encaminhar bem, né, tudo que temos que fazer no dia de hoje. Então, meus irmãos, nós vamos começar lendo a carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos falar, então, sobre as características da eleição. Esse vai ser o nosso tema nesta manhã, desta introdução que nós vamos fazer. Mas, para isso, eu quero pedir aos irmãos que abram, então, em Romanos. Nós vamos ler no capítulo 9, capítulo 9 de Romanos. Nós vamos ver o trecho em que Paulo fala a respeito da promessa de Deus quanto ao chamado para um povo específico. Esses capítulos, capítulo 8, 9, 10 e 11 de Romanos, são capítulos-chave nessa discussão a respeito da eleição, da predestinação, né, que envolve a eleição e a reprovação. Então, os irmãos, quando puderem, usem esses textos em casa, nas suas devocionais, leiam, estudem, marquem, né, para que as dúvidas possam ser trazidas e também tiradas, né, pesquisadas pelos irmãos, ok? Então, esses capítulos 8 a 11, né, especialmente o 9 e o 10, eles tratam muito especificamente desta questão da eleição. A preocupação de Paulo aqui é a seguinte, apenas para contextualizar os irmãos. A carta aos Romanos, o que é? É uma carta que muitos teólogos, né, consideram uma carta talvez a mais teológica de Paulo, juntamente com a carta aos Gálatas. São as 2 cartas mais doutrinárias, né, podemos assim dizer, do apóstolo Paulo. Obviamente, ele não abandona o aspecto prático, o aspecto da vida prática, né,
Tanto isso é verdade que, a partir do capítulo 12 de Romanos, né, o versículo 1 começa, rogo-vos, pois, irmãos. Então, o pois ali é uma aplicação daquilo que ele explicou nos capítulos anteriores. Então, a partir do capítulo 12, nós vamos ter uma parte prática da carta aos Romanos, né, que é quando Paulo vai falar, então, sobre o modo de viver. Já que nós cremos nisto, que eu falei do 1 até o 11, então agora nós vamos viver desta maneira, né? Essa era uma parte interessante dos apóstolos, né? Eles sempre escreviam com essa perspectiva. Primeiro traz a doutrina, e depois do entendimento da doutrina, ele diz, então vivamos assim, né? Porque, como eu tenho dito aos irmãos, não pode haver uma vida cristã sem doutrina, porque senão uma vida cristã sem doutrina vira um fanatismo religioso, que é o que a gente tem visto por aí, né? As pessoas querem ter um encontro com Deus, né? Querem ter um encontro com Cristo, querem ter uma vida cristã, mas não sabem por onde. Não há um fundamento, não há um caminho, não há uma doutrina mesmo, né? Uma teoria que fundamente esta prática. Mas, por outro lado, também, uma doutrina seca, fria, sem prática, ela também é inútil, porque vira uma ortodoxia morta. É aquela pessoa que defende a teologia dentro de um gabinete, né? E ela não está preocupada em viver a vida cristã. E, infelizmente, isso também acontece. Às vezes, muitos pregadores são pregadores de púlpito e a vida da pessoa não tem nada a ver com o que ele ensina todo dia na igreja, né? São pessoas que, infelizmente, acabam envergonhando o evangelho porque a vida delas não tem a ver com aquilo que elas mesmas ensinam. Então, tem uma distância, né? Um choque entre esses dois aspectos da vida cristã que são muito marcados pelo apóstolo Paulo, por exemplo. Então, a ideia de Paulo aqui, em Romanos, é mostrar o seguinte, olha, Deus escolheu um povo. Esse povo não é só o povo de Israel, não é só o povo judeu. Existe crente fora do povo judeu, fora de Israel. E Paulo estava fazendo uma viagem missionária, cujo objetivo dele era chegar à Espanha. E os irmãos que estão aí com a mente da Europa na cabeça aí, né, que se lembraram da Europa, sabem que a Itália ela fica antes, quem está ali na parte leste, né, onde Paulo estava. Então, se ele vier para a Espanha, para a Península Ibérica, ele tem que passar por Roma, e depois de passar por Roma, ele avança até a Espanha. A proposta de Paulo era chegar à Espanha. Paulo queria evangelizar a Espanha. Nós não sabemos se isso aconteceu, porque a narrativa de Atos, né, vai até exatamente quando Paulo é preso em Roma. Então, muito provavelmente, ele não tenha chegado, ele não tenha concluído essa missão, mas essa era a perspectiva dele, essa era a proposta dele, chegar até a Espanha. Então, ele escreve a carta aos romanos para dizer aos romanos, olha, nós precisamos pregar o evangelho a outras nações, nós precisamos expandir o cristianismo. Então, eu estou indo para a Espanha, e eu quero que vocês me apoiem nisso, porque existem crentes lá, há pessoas que foram chamadas por Deus ali, provavelmente há eleitos ali. Então, eu quero pregar o evangelho para aquele povo, né, para o povo espanhol. Então, a perspectiva de Romanos é uma perspectiva evangelística. Quer dizer, Paulo usa toda a sua doutrina, né, e um estilo de vida doutrinário de viver para justificar a sua missão, seu evangelismo. Olha que interessante isso, né? E um outro parênteses que eu abro aqui. Às vezes as pessoas querem fazer evangelismo e elas acham que precisam criar técnicas humanas, pragmáticas para o evangelismo. Paulo está usando aqui aquilo que é o maior poder de todos, que é a palavra, a pregação da palavra. Ir e falar às pessoas sobre as boas novas do evangelho. É isso, né? Evangelizar é isso. À medida que a igreja avança, ela vai pregando a palavra às pessoas. E as pessoas que são eleitas, elas vão sendo convertidas pelo poder do evangelho, né? E à medida que elas são convertidas, elas são reunidas nas igrejas locais. Era essa a metodologia dos apóstolos, né? Então, Paulo saía, ele pregava numa determinada localidade, então, uma família se convertia ali naquela localidade, aquela família se tornava um núcleo, como, por exemplo, Priscila e Áquila, né, que participaram de uma conferência dessas, e aí eles saem e plantam a igreja, sustentam a igreja nas suas casas, começam o trabalho do evangelho, e a partir dali a igreja expande, tornando-se uma igreja local, uma igreja daquela cidade.
Então, Paulo está escrevendo com esse objetivo, de dizer o seguinte, olha, existem eleitos, o chamado do Evangelho não é só para os judeus, não é só para Israel, não é? Existe crente em Roma, existe crente na Espanha, em Portugal, existe crente nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no Chile, na Austrália, existe crente em todo lugar. A questão é que o Evangelho precisa chegar a estas pessoas para que elas tenham os seus olhos abertos pela fé e então elas se convertam ao Senhor e sejam agregadas à Igreja de Cristo. Então, é essa a perspectiva do apóstolo Paulo. E por isso a eleição, então, entra como uma motivação doutrinária para o evangelismo. Uma das críticas que nós recebemos quando defendemos a doutrina da eleição é esta, de dizer, então nós não precisamos evangelizar, porque se Deus já escolheu as pessoas que Ele vai salvar, independentemente do nosso evangelismo, elas vão ser salvas. Não, isso não é verdade, porque Deus decretou também que o evangelismo seja parte do processo do chamado eletivo. Ou seja, o eleito ele só virá a Cristo se houver a pregação do Evangelho. Certo? Faz parte do decreto de Deus, faz parte do plano de Deus. Então, não existe, para Deus não há a possibilidade de um eleito ser salvo sem que ele compreenda a dinâmica do Evangelho. Certo? Então, a dinâmica evangelística faz parte do plano de Deus de salvar aqueles a quem Ele chamou. E é isso que Paulo, então, discute no capítulo 9 de Romanos. Nós não vamos fazer uma exposição do capítulo 9, irmãos, eu vou pegar muito mais aqui as características mesmo, vou pegar alguns adjetivos, alguns temas, né? Mas eu gostaria que nós lêssemos este capítulo, pelo menos a primeira parte dele, para que os irmãos tenham, então, essa ideia aqui, né? Vamos lá, vamos começando aí. Então, capítulo 9 de Romanos. Peço que os irmãos acompanhem, por favor, aqui a leitura, né? Eu vou fazendo algumas pausas propositais para chamar a atenção em alguns pontos, né? Então, vamos lá. Ele diz assim, olha, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, maldito, né? Separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo está falando aqui dos judeus, certo? Ele era judeu e ele está dizendo, olha, eu sinto muita tristeza no coração, muita dor, porque eles não são salvos, eles são judeus pela carne, né? Eles são da etnia judaica, mas alguns deles não são eleitos. Então, eles vão perecer, mesmo tendo nascido na nação de Israel, né? E isso me causa tristeza. Ele chega a dizer, olha, eu preferiria até ser separado de Cristo, não ser eu o eleito, para que eles pudessem ser. Olha que coração pastoral e evangelístico, né? De Paulo. Paulo desejando salvar os seus irmãos, né? Como se nós, hoje, brasileiros, disséssemos, olha, eu preferiria não ser eu o eleito, mas salvar a minha nação, salvar o Brasil, né? Salvar aqueles brasileiros que não são chamados pelo Evangelho. Então, Paulo está aqui se colocando no lugar destas pessoas. E aí, no versículo 4, ele explica, ele falou, eles são israelitas, quer dizer, eles nasceram em Israel. E o fato de eles nascerem em Israel, tem eles possuem alguns benefícios, algumas diferenças. Israel é diferente de qualquer outra nação do mundo. E Paulo vai dizer por quê. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo está falando, olha, Cristo veio dos judeus, segundo a carne, porque ele era judeu, nasceu na nação judaica. Dos judeus vieram os nossos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Dos judeus vieram
as promessas que foram feitas a estes patriarcas, o culto, modelo de culto sacerdotal, templo, tabernáculo, a legislação, a lei, como está aqui, Êxodo, Levítico, né? Deuteronômio, que é a repetição, as alianças, no geral, os pactos que Deus estabeleceu com o seu povo. Dos judeus vieram a glória e a eleição, ou seja, porque a adoção aqui, Deus chamou um povo dentre os judeus, lá em Abrão. Quer dizer, então o judeu é diferente, a nação judaica é diferente, os israelitas são diferentes. Nós não podemos comparar Israel com a Índia, por exemplo. Israel é diferente. Deles procederam todas estas bênçãos que nós temos hoje, certo? Mas aí Paulo continua, porque ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Porque talvez alguém pense, então, Paulo, mas se eles são tão especiais assim, todo judeu deveria ser salvo. Todo judeu, não é? Porque se eles nasceram em Israel, tem todos esses benefícios aqui, Cristo veio deles, tem as promessas, alianças. Então, como é que tem judeu que não acredita em Jesus? Como é que tem judeu que não vai ser salvo? E aí Paulo fala, então, não pensem que a palavra de Deus falhou. E aí ele explica por quê, né? Porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Então, aqui ele está dizendo, olha, nem todo judeu é, de fato, chamado por Deus. E aí ele faz uma comparação entre o termo de Israel, que é aquele que nasce em Israel, né? A nacionalidade israelita, tá certo? E o israelita mesmo, que agora ele dá um sentido espiritual ao termo. Os israelitas aqui agora tomam um sentido espiritual. Não são mais os da carne. Ele usa essa expressão da carne no versículo 3 e no versículo 5, né? Quando ele fala meus compatriotas segundo a carne, ou seja, nascido do sangue, né? O DNA ali do israelita, do judeu. Mas esse israelita agora do versículo 6, ele não é mais o israelita do sangue. Ele agora é o israelita espiritual. Tá certo? Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Quer dizer, não é porque eles são da linhagem de Abraão que serão necessariamente filhos de Abraão. E aí, novamente, ele toma a palavra filhos como um sentido espiritual. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, quer dizer, não são os filhos carnais, mas devem ser considerados como descendência, quem? Os filhos da promessa. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: pode ter havido um filho na carne que não era um eleito, certo? Mas, ao mesmo tempo, um outro que não nasceu da carne se torna um filho da promessa, como nós temos hoje, por exemplo, né? Às vezes há pessoas cujos filhos carnais não são convertidos, mas talvez um filho adotivo é convertido, certo? Não há irmãos nossos que têm filhos adotivos e os filhos adotivos são crentes, mesmo não sendo eles da própria geração, da linhagem, do sangue daquele casal? Claro que há. Como também há irmãos nossos cujos filhos carnais não são crentes, né? Então é o que Paulo está dizendo, quer dizer, não é o fato de nascer da carne, do sangue dos pais, que garante ao filho a salvação. Não, porque nós agora temos que separar aqueles que são filhos da carne e os filhos da promessa, os filhos israelitas. E ele continua, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Esse é o trecho que é muito utilizado, né, para a defesa da eleição. Não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, né? Então, quer dizer, isso nos ajuda a entender que a eleição não depende das nossas práticas, né? Não é uma questão que Deus
vê como nós seremos para depois nos escolher, ela é uma eleição que precede a nosso próprio nascimento, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, ou seja, não é por aquilo que a pessoa faça, né? Nem por aquele que chama, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a Sara, o mais velho será servo, o mais velho é Esaú, será servo do mais moço. Não é isso? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, Paulo pega aqui o próprio Antigo Testamento, os irmãos percebem que todos esses trechos aí são citações do Antigo Testamento, porque Paulo quer dizer o seguinte, olha, o escrito judaico, o texto judaico já está dizendo isto. Então, é como se ele dissesse, olha, eu não estou fazendo aqui uma nova teologia, eu não estou inventando, eu estou apenas fazendo uma leitura do próprio texto antigo, o texto de vocês, o texto israelita, né? Para mostrar o seguinte, que Deus ele tinha um propósito ao escolher Jacó e ao se aborrecer de Esaú. Foi Deus quem fez isso. Isso não dependeu de Sara, não dependeu de Abraão, não dependeu de Rebeca, não dependeu de Isaac, quer dizer, não dependeu da geração dos avós, né, dos pais, isso dependeu de Deus. Foi a vontade de Deus que estabeleceu essa divisão entre essas duas famílias, representadas por Jacó e por Esaú. E aí, naturalmente, a pergunta que todas as pessoas podem fazer é, mas pastor, isso é injusto, porque eles nem tinham nascido ainda, não tinham feito o bem e o mal, quer dizer, o que eles têm a ver com isso? Né? Por que Deus escolheu um e não escolheu o outro? E aí é a pergunta que Paulo faz aqui, antecipando a nossa dúvida. No versículo 14, ele fala assim, o que nós vamos falar então? Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Deus é injusto ao escolher um e ao reprovar outro? Né? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Mas, pastor, o neném nem nasceu, está na barriga da mãe, que culpa ele tem? Né? Bom, há injustiça da parte de Deus? Essa é a pergunta que nós fazemos. Paulo responde, de modo nenhum, irmãos. Não há injustiça da parte de Deus. Mas por que, Paulo, que não há injustiça? Porque Deus mesmo disse a Moisés, versículo 15, terei misericórdia, é uma citação de Êxodo 33, 19. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Em outras palavras, eu dou misericórdia a quem eu quero dar. Eu não sou obrigado a dar misericórdia a todas as pessoas. Eu não sou obrigado a ter compaixão de todas as pessoas. Eu sou Deus, soberano, e presenteio a quem quero. Certo? Esta é a resposta de Paulo, usando o Antigo Testamento. Ele é Deus. E sendo Deus, ele dispensa a sua bênção a quem ele quer. Né? E retira de quem ele quer. Ele não precisa depender de conselhos humanos. 16, Paulo interpreta, né? Ele interpreta o texto de Êxodo 33, dizendo, assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus mesmo usar a sua misericórdia. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, você pode até tentar correr, fazer pelos seus méritos, você pode buscar a salvação no sentido próprio, mas vai depender de Deus. Tudo depende de Deus. Não adianta, não são os seus méritos, não é o seu esforço, não é a sua corrida. Aliás, tem um hino que nós cantamos, muito bonito, né? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor, né? Ou seja, não é dos fortes, não é daqueles que correm melhor, é de Deus. Deus quer usar a sua misericórdia com alguns e quer reprovar outros. E aí ele diz, então, usando agora o argumento oposto, de que Deus tanto salva quanto reprova. E aí ele usa o versículo 17 para dizer assim, porque a Escritura diz a Faraó, e aí ele cita o texto aqui também de Êxodo 4, né? Versículo 2, quando diz assim, para isto mesmo te levantei, quer dizer, levantou o Faraó,
Para quê? Para mostrar em ti, em Faraó, o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Quer dizer, Deus usa até mesmo aqueles que são inimigos dele. Os inimigos de Deus são usados por Deus. Então, veja que Paulo agora está dizendo, Deus controla todo mundo. Ele não controla só aqueles que são dele. Ele controla todos, inclusive aqueles que não são dele no sentido de serem filhos, mas são dele no sentido de serem escravos dele, são criaturas. Deus controla as suas criaturas, por isso o pardal não cai se Deus não disser caia. Por isso o cabelo não cresce se Deus não disser cresça. A ordem de Deus é sempre um imperativo que faz com que as coisas aconteçam. Então, se Deus chamou Jacó e não chamou Esaú, não há injustiça da parte dele, diz Paulo, porque Deus faz o que ele quer com as suas criaturas, inclusive com aquelas criaturas que ele levanta para serem criaturas más, a fim de manifestar nesta criatura má a sua glória. Então, ele pega Faraó e coloca Faraó para ser o grande opositor do povo de Israel, o grande opositor de Moisés, mas, na verdade, Deus está usando Faraó para cumprir o propósito de manifestar a sua glória. Então, ele levanta o inimigo, ele dá força ao inimigo, ele coloca o inimigo lá no topo para dizer o seguinte, olha, eu controlo você. Você não está aí porque você quer. Jesus disse isso para Pilatos, os irmãos se lembram? Jesus disse assim, olha, nenhuma autoridade você teria se do céu não tivesse sido dada. Para Pilatos, lá na hora da crucificação, ali, daquela cerimônia pública, ali, crucificam, crucificam. E o próprio Jesus disse, olha, Pilatos, você está nas suas mãos, mas você não teria essa autoridade se Deus não tivesse dado a você. Então, olha só o governo de Deus sobre as suas criaturas. Deus levanta quem Ele quer, tanto para salvar quanto para reprovar. E aí ele fecha no versículo 18 este primeiro raciocínio dizendo, logo, ou seja, portanto, é como se ele dissesse assim, estão vendo, irmãos? Está escrito no Antigo Testamento. Então, de que nós podemos concluir disso? Que Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, ou seja, a quem Ele quer também. Ele tanto endurece o coração de um, quanto amolece o coração de outro. Ele tanto abre o coração de um para entender a palavra, quanto fecha o coração do outro para rejeitar a palavra. E daí, inclusive, surgiu a doutrina da suficiência das Escrituras, quando nós afirmamos o seguinte, usando aquele texto lá também do Antigo Testamento, do texto de Isaías, que diz que a Escritura ela sempre cumprirá o propósito designado por Deus, não é isso? Ela não voltará para mim vazia. Por que a Escritura não volta vazia? Porque o pregador, o evangelista, quando a gente prega, anuncia, evangeliza, usando a palavra de Deus, ela vai cumprir o objetivo sempre. Ou ela vai cair no solo amolecido e dali produzir a conversão, ou ela vai cair num coração endurecido para provocar a rejeição daquele indivíduo. Então, ela salva e condena. Ela nunca volta vazia. Ou ela vai salvar alguém, ou ela vai condenar alguém. Ou ela vai tornar uma pessoa mais próxima de Cristo, ou ela vai afastar essa pessoa mais de Cristo. Ela sempre vai cumprir o propósito. Por isso o pregador não precisa negociar a pregação. Ele não precisa ficar preocupado, para dizer assim, mas se eu falar isso, as pessoas... Não tem problema, porque se ele for fiel às Escrituras, não importa o que ele diga, sendo fiel às Escrituras, a palavra cumprirá o propósito. A pessoa saiu da igreja porque o pastor foi duro demais, pregou uma palavra e ela... Bom, mas o que ele pregou é mentira? Ele inventou ou realmente é uma pregação bíblica? Não, é bíblica. Então, a palavra cumpriu o propósito, endureceu o coração. Então, a palavra cumpre o propósito dela. E é isso que Paulo está falando. Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Endurece a quem quer. Os solos lá da parábola são produzidos por Deus. Os espinhos do mundo, o sol que vai secar as sementes, tudo aquilo é obra de Deus. O coração fértil é obra de Deus. E a palavra é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus cai no coração, que foi preparado por Deus no terreno fértil, produzirá o efeito da conversão. Se ela cai num outro terreno,
também cumprirá o propósito, que é fazer com que aquela pessoa se torne cada vez mais culpada diante de Deus, né? E Paulo então continua: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Agora Paulo usa uma palavra bem pastoral, dizendo, olha, que você está achando que você é quem? Para questionar a escolha divina. Você está achando que você é maior do que Deus? Você está achando que você é importante? Você não é importante. Se você foi escolhido, você deve se render de gratidão a Deus, porque você não merecia nada. Quem é você para discutir com aquele que te fez? Né? Quem é você? O que você está queixando de quê? Diz o versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Não tem? Ora, o escultor, ele pode fazer a escultura que ele quiser. Né? O oleiro pode fazer o vaso que ele quiser. Ele pode, não é isso? Ele pode fazer um vaso para coisas boas, mas para coisas sujas. Né? A mesma pessoa que faz a armação de uma cerâmica pode fazer um vaso caríssimo, como pode fazer um vaso sanitário, né? Uma latrina. São honra e desonra, né? O que é bom e o que é ruim, o que é puro e o que é sujo, escroto. Então, isso faz parte do oleiro, faz parte do Criador. Veja que Paulo agora está usando argumentos bem pastorais, né? Interpretando o Antigo Testamento. Ele agora vai no coração das pessoas, dizendo, vocês não podem questionar o que Deus estabeleceu. 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Veja, irmãos, isso é importantíssimo. Eles foram preparados para a perdição. Veja que há uma escolha deliberada de Deus em reprovar. Em reprovar. Pastor, mas como que Deus pode ser tão assim? Ora, Paulo está dizendo, ele quis mostrar a sua ira. Lembre-se de que a ira de Deus faz parte também da sua perfeição. A justiça de Deus faz parte da perfeição de Deus, tão quanto o amor. É que na nossa contemporaneidade as pessoas querem ouvir falar só de amor, né? Só de amor. Deus é amor, Deus não manda ninguém para o inferno, Deus é bonzinho, Deus vai sempre dizer sim às nossas orações. E quando Deus diz não, a gente faz piti, né? Faz birra, né? Não vou mais na igreja, não vou mais, Deus e tal, faz birra, né? Como crianças. Não, mas Deus é justo. Deus é justo. E Ele vai dizer não quando precisar dizer não. Porque diferente de nós, né, que somos pais falhos, Deus não é um pai falho, Deus não é um Senhor parcial. Não é? Ele aplica a sua justiça de maneira igualmente como o seu amor. Então ele diz, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira, fazer com que o seu poder seja conhecido, ele suportou, veja, ele poderia ter acabado com as pessoas antes. Deus, se quiser, poderia e pode aniquilar, né? Mandar para o inferno imediatamente os ímpios. Deus pode fazer isso, mas Ele não fez ainda, por isso aqui que Paulo está falando, porque Ele suporta com muita longanimidade estas pessoas. Ele suporta essas pessoas. Mas elas já estão preparadas para a perdição. Versículo 23. A fim de que também desse a conhecer, por outro lado, as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Então, se você, irmão, se considera um eleito de Deus, se você se considera um filho de Deus, um vaso de misericórdia, a sua postura em relação a Deus deve ser exatamente esta de que Paulo está falando aqui.
Deus quer, por meio de você, por meio de mim, por nosso meio como igreja, somos vasos de misericórdia, tornar conhecidas as riquezas da sua glória. É isso que Deus faz à nossa vida. Portanto, quando nós falamos assim, lá no Catecismo Maior, né, e no Breve Catecismo, qual o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus. É isso. Por que nós glorificamos a Deus quando comemos, bebemos ou fazemos qualquer outra coisa? Porque o nosso fim principal, o nosso objetivo principal da vida é este. Porque Deus nos escolheu como vasos de misericórdia para isto, para fazer com que as riquezas da sua glória, essa expressão que Paulo usa aqui, é uma expressão hiperbólica, né? Ou seja, ele agiganta, ele aumenta, para dizer o seguinte, olha, a glória, porque glória já é uma coisa absurdamente impossível de ser vista, né? Lembram lá de Moisés, homem nenhum consegue ver a glória de Deus. E Paulo ainda diz as riquezas da glória, ou seja, os detalhes, o brilho da glória na sua maior intensidade. Nós não conseguimos sequer perceber a grandiosidade disso. Mas nós estamos aqui como vasos de misericórdia para mostrar às pessoas que Deus, pela sua graça, pela sua glória infinita, nos escolheu. Veja, irmãos, nós devemos, então, nos tornar soberbos? Devemos, então, nos considerar melhores do que as outras pessoas? É óbvio que não. Nós somos tão pecadores quanto estes outros pecadores que são vasos de ira. Nós somos tão pecadores quanto estes pecadores que são filhos da desobediência. A diferença é que nós fomos escolhidos por Deus, por Ele somente, não pelo nosso mérito, pela nossa obra. Nada do que a gente fez, não é pelo nosso sangue, nada disso, não é pela nossa história, não é pela nossa família, não é pela igreja, nada disso. Nós somos escolhidos pela graça de Deus para nos tornarmos vasos de misericórdia, para dessa maneira manifestar as riquezas da glória de Deus. E Paulo diz no final do versículo 23, que para a glória preparou de antemão. Olha aí a predestinação, ele destinou antes, tanto aqueles que seriam filhos ou vasos da ira, versículo 22, preparados para a perdição, eles foram preparados, quanto aqueles que foram vasos de misericórdia, os eleitos, preparados de antemão, os quais somos nós, os vasos de misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha só, então agora Paulo começa a argumentar o seguinte, bom, tá, mas será que Deus chamou os eleitos só entre o povo judeu ou tem gente de fora? Será que a gente pode pregar aqui em Roma, pode pregar na Espanha, ou a gente tem que pregar só dentro de Israel? Porque Jonas pensava que Deus tinha que salvar só os israelitas, por isso que ele não queria ir para Nínive. Ele tinha uma síndrome de patriotismo, de um nacionalismo, né? Ele achava o seguinte, que não, eu não quero salvar isso, ainda mais esses aí que são inimigos. Eu quero é que eles vão para o inferno mesmo, que eles sejam condenados. E Deus disse, não, Jonas, mas eu quero que você prega lá. Eu tenho gente lá para salvar. E Jonas falou, não quero, vou fugir do Senhor. Aí Deus falou, tá bom, ué. Pode fugir. E ele só foi afundando, né? Ele desceu, ele tinha que subir. Ele tinha que subir para Tarsis. Ele desceu para Jope para pegar o navio. Do navio, ele desceu para o porão do navio. Do porão do navio, ele desceu para o ventre do peixe. Só foi indo, descendo, né? Para Deus mostrar o seguinte, tá bom, você quer fugir, pode fugir para onde você quiser, eu te acho. Irmãos, não adianta a gente tentar fugir de Deus, né? Deus nos acha, não adianta. Você pode ir onde você quiser. Deus vai te achar. Se você é eleito, e se você recebeu uma missão, Ele vai te achar. Eu tentei fazer isso, fugi um bocado de vezes. Deus me achava toda hora, não tinha jeito. Tentava fazer outras coisas, não adianta. Deus vai dando só chicotada na gente, vai só atrapalhando a vida da gente, só peixe comendo a gente toda hora, não adianta. E aí uma hora você fala, não, eu tenho que seguir, porque é o que a gente canta, né? Lá no hino, aquele hino também muito bonito, né? Nem sempre será para onde eu quiser, né? Mas vai ser onde Deus mandar. Não é isso? O hino Obediência, um hino muito bonito, né?
Então, é isso, não adianta você tentar fugir. Se Deus deu a você uma vocação, seja ela qual for, irmãos, não estou falando de vocação só pastoral, ministerial, não. A gente pensa, às vezes, só no pastor, porque é uma vocação mais destacada, né, dentro da igreja, mas para qualquer vocação. Se você Deus chamou você para ser um professor, uma professora, né, da rede pública ou da rede privada, se Deus chamou você para ser um médico, se Deus chamou você para ser um policial, para ser um advogado, para ser um contador, um administrador, não importa. Deus chamou você para alguma coisa. Enquanto você não estiver no lugar onde Deus colocou, quer que você esteja, você vai ficar dando murro em pontas de faca mesmo. E não vai dar certo. Você vai sair do emprego, você não vai ficar satisfeito, você vai ter problema com o gerente, você vai ter problema com as... Não adianta. Deus vai colocando coisas ali, obstáculos, até para você saber onde é que você tem que estar, né? Isso é fácil? Claro que não é fácil. Às vezes a gente tem que apanhar muito mesmo para aprender, né? Como Jonas. Então, Jonas não queria pregar para Nínive, porque ele não queria que as pessoas de fora de Israel fossem convertidas. Mas a mensagem de Deus é, Jonas, eu tenho pessoas fora de Israel, não é? Eu tenho pessoas para além de Israel. Então, vá pregar. E ele foi, com muita má vontade, mas Deus o conduziu, e ele foi, pregou 5 palavras. Nínive será destruída em 5 dias. Só isso. 40 dias, né? 5 palavras. Nínive será destruída em 40 dias. Só isso. No hebraico são 5 palavras mesmo. Imagina. E era para ele correr a cidade, mais ou menos em 3, 4 dias, ele fez em 1 dia. Porque ele estava com raiva mesmo, não queria fazer. Mas a pregação não depende do pregador. Depende do Espírito de Cristo. Se o pregador pregar com raiva, e Deus quiser usar a pregação, ele vai usar a si mesmo. Se o pregador pregar mal e Deus quiser usar a pregação, ele vai usar a si mesmo. Se o pregador pregar bem e Deus não quiser usar, ele não vai usar, não. Não depende do pregador. Claro, nossa obrigação é preparar, nossa obrigação é ser fiel, mas eu não tenho controle sobre a minha pregação, né? É Deus quem usa a pregação, do jeito que Ele quer. E Ele usou de Jonas. E aí, 120 mil pessoas, né? Se converteram, e Jonas ficou alegre com isso? Não, ficou com raiva. Ah, não é possível, eu não queria pregar, Deus mandou, preguei, o povo converte. Ah, isso está brincadeira. Eu fiz tudo para dar errado, e o Senhor faz um negócio para dar certo. Sentou debaixo lá da árvore, com raiva, depressivo, e Deus falou, aí Deus coloca uma planta, a planta cresce, dá aquela sombra gostosa nele, ele fica todo satisfeito. Que maravilha. Aí Deus vai e seca a planta rapidinho. Mas o que é isso? Esse sol, né? E Jonas era um reclamão mesmo. E Deus falou, Jonas, eu faço o que eu quero, Jonas. Eu faço a planta crescer, faço a planta murchar, eu salvo quem eu quiser, eu reprovo quem eu quiser. Eu sou Deus, rapaz. Você está aí para fazer o que eu mando você fazer, não é para ficar questionando. Faça o que eu estou mandando você fazer, né? Essa é a história do profeta Jonas, e é o que Paulo está dizendo aqui. Ele não usa Jonas, né? Mas ele usa o profeta Oséias, que também tem uma história muito interessante, né? Oséias tem uma história até meio esquisita, né? Porque ele se casa com uma prostituta, né? É uma história meio estranha, assim. Mas Deus usa. E olha o que ele diz aí, usando Oséias, versículo 25. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Quer dizer, de onde você menos esperar, sairá um eleito de Deus, né? Por isso, os irmãos devem se lembrar de que o colégio apostólico era composto de gentes muito diferentes, né? Dentre os discípulos de Jesus. Tinha um que era cobrador de impostos, tinha outro que era pescador, né? Tinha outro depois que era um sabedor da lei, um filósofo, né, como Paulo. Havia de todo mundo, né? Porque Deus usa, Ele chama de onde Ele quer, né? Se você pega a genealogia de Jesus, você tem homens e mulheres, você tem de Israel e de fora de Israel,
Ruth, Raabe, não é isso? Está tudo lá na genealogia. Deus usando desde o Antigo Testamento, mostrando, eu estou chamando gente de todos os povos, línguas e nações, raças, culturas, tudo diferente, porque Deus ama a diversidade. Faça aí uma nota de... Se for recortar e editar o vídeo depois, né? Cuidado aí com as comunidades, né? Deus ama a diversidade, né? Que diversidade que Deus ama? É esta, de todos os povos, línguas, nações, gente de todo tipo, cor de pele, né? Gente de tudo quanto é tipo. Porque Deus está chamando um povo para si, os chamados israelitas espirituais, e não somente o povo judeu. E ele diz assim no versículo 27, esse é um trecho do 27 em diante, entrando pelo capítulo 10, é um trecho bastante discutido, eu não vou polemizar, né, a partir dele, mas só para ser honesto com os irmãos, há aqueles que pensam que Israel ainda será salvo, a plenitude de Israel, todos os judeus ali serão chamados, né? Outros pensam que não, que... Então, é uma discussão que eu não vou entrar aqui, mas, como eu disse, só para ser honesto com os irmãos, é uma discussão que ainda existe. Nós podemos ver isso depois, né? Não é que eu estou fugindo, não, é porque não é o nosso foco agora. Mas depois, quando a gente fizer uma exposição, talvez, na carta, a gente pode abordar isso sem problemas. Diz Paulo aí, mas relativamente a Israel, né, ou seja, ao povo de Israel, Deus dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, aqui Paulo está dizendo, olha, está vendo? Não importa se Israel tiver 1 milhão de pessoas, o remanescente quem é? São aqueles que permanecerem fiéis a Cristo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação, por que eles não buscavam? Porque os gentios não conheciam a história de Israel. Não é? Os gentios não sabiam sobre isso, ninguém sabia sobre isso, alguém teve que contar para eles. Os israelitas sabiam que isso era tradição, desde criancinha, né? As criancinhas já decoravam a Torá. Por isso que Jesus, com 12 anos, estava no templo, conversando com os mestres a respeito da lei. Não é porque, às vezes, a gente usa esse texto de maneira equivocada, né? Achando que Jesus já estava ali exercendo o seu ministério. Não, é porque as crianças judaicas, elas eram mesmo muito bem instruídas, como deveriam, inclusive, ser os nossos filhos, né? Nossos filhos de 5 anos de idade já deveriam saber doutrina. Lembra que o pastor Everton falou aqui? Quem te criou? Deus. Por que Deus te criou? Quer dizer, é doutrina sendo ensinada às crianças, para que elas possam, com 5, 6, 7 anos, ter uma base doutrinária forte, firme, bíblica, conhecer a história bíblica, né? Os judeus eram assim, então, por isso, Jesus estava lá, com 12 anos, já conversando sobre a lei. Ele não estava ali ensinando, polemizando com ele estava conversando sobre a lei, porque eles eram instruídos mesmo nisso, né? E aí, se ele diz aqui, os gentios não conhecem, eles não buscam a justificação, mas eles vieram a alcançar. Todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, o que é a lei de justiça? Eles queriam ser salvos pela obediência à lei. E aí o que Paulo está falando é o seguinte, olha, nós temos 2 grupos de pessoas. De um lado, os gentios, que nunca souberam o que era a lei. Certo? Mas eles foram salvos, porque eles foram salvos pela graça, não pela lei. E os israelitas, que tiveram a lei o tempo inteiro, eles confundiram as coisas, porque eles queriam ser salvos pela obediência à lei. Só que a lei não pode salvá-los, não é a lei que salva. O que salva é a eleição. O que salva é a aplicação da graça para a compreensão desse chamado, dessa eleição. Então, no 31, ele diz, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, está vendo? Isso aqui, irmãos, é muito interessante. Esse trecho de Paulo aqui é o filho pródigo. A parábola do filho pródigo. O filho pródigo é o seguinte, tem o pai, que representa aqui a fonte das bênçãos. Nós poderíamos aqui associá-lo ao próprio Deus. Tem o filho mais velho, que é o judeu, que é o filho que está sempre perto da lei, perto do pai.
certo? Sempre perto das bênçãos. E o filho mais novo, que é o filho que não teve essa proximidade e quis sair. Ele representa os gentios, aquele que está lá fora, o bastardo. E o outro representa o religioso, o judeu, que está sempre perto aqui do pai. O filho lá precisa ser alcançado pela graça. E ele é alcançado pela graça. Ele é jogado na miséria, na depravação total, literalmente se chafurda com os porcos, né? E ele retorna. Ou seja, o retorno é o chamado da graça. Ele volta para a casa do pai. Mas quando ele volta para a casa do pai, o filho mais velho fica com raiva. Porque o filho mais velho, assim como Jonas, não quer salvar aqueles que estão perdidos. Porque ele acha o seguinte: que é isso, eu estou sempre aqui. Está todo mundo aqui, eu sou a lei é minha, tudo é meu aqui, por que eu vou ter que doar para o outro? E aí o que o pai fala com ele? Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas esse que voltou, ele precisa ser reconhecido. Então veja que os dois, tanto o mais velho quanto o mais novo, estavam entendendo errado o benefício do pai. Certo? Eles queriam usar muito mais dos benefícios exteriores, paralelos, secundários, do que o próprio pai. O filho mais velho não é tão igual quanto o mais novo. O mais novo pegou e gastou. O mais velho só estava esperando o pai morrer para gastar. Que é o que acontece, né? Não tem diferença nenhuma. Os dois estavam de olho na herança do pai. Eles não estavam de olho no pai. Entendeu? Eles não estavam de olho no pai. Então, a parábola ensina isso, que os dois estavam com foco errado. Um era religioso, errado. O outro era não religioso, errado. É isso que Paulo está falando. Israel estava pertinho, mas não alcançou. O gentio estava longe, foi alcançado. E aí ele termina assim. Por quê? 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Os israelitas, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço, irmãos? Jesus. Jesus é a pedra de tropeço. E a gente fala assim: fulano é uma pedra de tropeço da igreja. Não fala isso? Jesus é a pedra de tropeço para os israelitas. Por quê? Porque os israelitas, tipo assim, a ideia de Paulo é a seguinte: Jesus está pertinho de vocês. Vocês estão tropeçando nele, batendo o dedinho do pé na quina toda hora, e vocês estão ignorando esta presença real. Lembra quando ele fala aos atenienses? Ele fala assim: se vocês tateassem, vocês encontrariam Deus. Tateando, possam achá-lo. Ele está pertinho de vocês, mas vocês ficam longe, porque vocês querem criar suas próprias doutrinas, suas próprias teorias. Cristo está pertinho. E aí ele diz o 33, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então ele usa aqui o texto do Antigo Testamento para mostrar exatamente o texto de Isaías, né? Para mostrar que eles estavam o tempo inteiro tropeçando em Cristo. Cristo estava sendo pregado para eles, mas eles não queriam perceber isso, né? E aplicando para nós, é a mesma realidade, né? Às vezes nós evangélicos, chamados evangélicos brasileiros, temos ouvido às vezes a pregação da palavra de Deus por tantas vezes, não é isso? Ouvimos e Deus fala conosco, Deus nos corrige, nos exorta, nos repreende, mas a gente continua tropeçando na pedra de tropeço, né? A gente não abre os olhos, os ouvidos, para ouvir o que Deus nos tem a dizer. Assim eram também os israelitas. Então, às vezes, a gente tem aquela coisa de culpar os judeus, né? Inclusive pela própria morte de Jesus, Pedro diz isso: vocês o mataram. Mas nós também, muitas vezes, fazemos isso, irmãos, né? Fazemos isso. Nós, muitas vezes, deixamos de ouvir a pregação da palavra porque nós tropeçamos nessa pedra de tropeço. Ou seja, eu não quero mudar, né? Eu não quero me converter. Mas voltando à questão da eleição, então, para a gente fechar, eu disse que não ia falar sobre o texto, acabei falando sobre o texto, mas isso é bom que aconteça, né?
para a gente fechar, a ideia aqui de Paulo, então, é a seguinte, né? Para voltar àquilo que eu disse no início. Paulo quer levar a palavra aos espanhóis. E ele quer convencer o povo de Roma de que vale a pena pregar para aqueles que não são de Israel. Vale a pena, porque tanto eles, romanos, foram alcançados por esta graça, como há também outros povos, os espanhóis, por exemplo, que também devem ser alcançados por esta graça. Então, ele quer convencer aquele público dos judeus que haviam se convertido, que estavam ali, de que vale a pena ir além das fronteiras de Israel. O Evangelho é para todos os povos. A pregação do Evangelho é universal, muito embora a escolha pelo Evangelho seja particular, porque ela é da eleição, ela é eletiva. Mas a pregação é para todos. O que Jesus disse? Ide e pregai a toda criatura. Não é isso? Nós temos que pregar para todos. Agora, quem é que ouvirá? Aqueles que são ovelhas de Cristo, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Quem não é ovelha é bode. Quem é bode não vai seguir o bom pastor. Por isso, Charles Spurgeon escreveu um texto orientando aos pastores com o seguinte título: Pastoreando ovelhas ou entretendo bodes? É uma pergunta que ele faz aos pastores, né? O que os pastores estão fazendo? Eles estão pastoreando as ovelhas ou eles estão entretendo os bodes dentro da igreja? Porque tem bode na igreja que quer que seja de um jeito, né? E a ovelha não. A ovelha, ela é amável. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. Não é assim? Então, vasos de ira, vasos de misericórdia. São esses dois vasos. E Deus mesmo pré-ordenou, predestinou estes vasos. Se você se considera, então, um vaso de misericórdia, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus por isso, né? Se você se reconhece como um vaso de misericórdia, louvado seja Deus por isso. E a sua missão é aquela que Paulo disse, espalhar as riquezas da glória de Deus para as pessoas. Todo mundo precisa ver na gente que nós não somos melhores do que eles, mas nós somos pessoas que fazem brilhar a graça salvadora, eletiva de Deus. A eleição não é para você apontar para o outro e dizer, está vendo, eu sou eleito, você não. Não, a eleição é para dizer, olha, Deus me salvou, quem sabe Ele também não queira salvar você. Talvez você seja um eleito também e você não sabe que é um eleito. Então, deixa eu falar para você sobre o Evangelho. Porque se você for um eleito, você vai aceitar o Evangelho. Agora, se não for, não adianta, eu não posso fazer nada por você. Nem você pode fazer algo por você mesmo. Então, você está disposto a confiar na graça? Olha como que a eleição ela muda a pregação, né? Como que ela traz exatamente para o coração do homem uma necessidade de ele compreender sua miséria, né? Compreender sua dependência de Deus. Não depende dele, não adianta, você não pode fazer nada. Deus é quem faz por você. Deus é que faz por você, não adianta. Né? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, né, para que nós possamos compreender um pouco mais. No próximo estudo, se Deus quiser, eu falarei então mais topicalizado sobre as características, né, da eleição, vou apontar algumas características. Eu fiz isso quando nós estivemos no estudo bíblico, tratando do Catecismo Maior. Eu já falei sobre isso, né, algumas características da eleição, mas agora eu vou refazer de uma maneira diferente, trazendo outros aspectos, para completar este raciocínio, né, da eleição de um povo. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus nos dê esta dimensão, né, de que nós estamos diante de pessoas que são uma coisa ou outra. Ou nós estamos diante de vasos de ira ou diante de vasos de misericórdia. E nós devemos pregar a palavra a todos, para que a palavra de Deus cumpra o propósito, para endurecer os corações daqueles que são vasos de ira, ou para penetrar nos corações daqueles que são vasos de misericórdia. E quanto mais vasos de misericórdia nós tivermos, maior será a nossa igreja, mais pessoas estarão aqui, porque a igreja é isto, é a reunião dos eleitos, é a reunião de pecadores, mas pecadores que foram encontrados por esta graça
maravilhosa e eletiva do Senhor.